Jó capítulo 29, um texto bem conhecido dos irmãos. Estava ali falando com o irmão Flávio, hoje estou com a garganta um pouco ruim, por isso a gente fica com máscara o dia inteiro e a gente fala demais o dia inteiro, porque a gente lida com o cliente. Aí chega essas horas, só Jesus, né? Mas daqui a pouco melhora e amanhã vamos para a luta de novo. Mas, graças a Deus, né? Que Ele vai nos ajudando a vencer todas as barreiras. Jó capítulo 29 diz assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: há quem me dera descer como fui no meses passado, como nos dias em que Deus me guardava. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Esse texto a qual nós acabamos de ler, Jó já estava no final daquilo que ele estava vivenciando, de momentos difíceis da sua vida. Jó já estava passando por aquele sofrimento. E ele trouxe uma palavra dizendo: só me resta a sepultura. Porque o que ele já estava vivendo era só Deus na causa. Tudo ele já tinha acontecido na vida dele. E Jó então prosseguiu ali um discurso, dizendo: há quem me dera ser como fui no meses passado. Jó estava ali fazendo uma retrospectiva de algum momento, de uma fase na sua vida que ele estava trazendo nessa retrospectiva, naquele momento de dor. Ele estava lembrando de todas as coisas boas que aconteceram no passado. Não que ele estava desacreditando em Deus, não é isso. Mas tem momentos da nossa vida que nós olhamos para o passado. Quem não olha assim no passado e diz: olha, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse mudar, se eu pudesse estar lá como, né, naquele emprego, naquela situação, né, aquela vida que eu levava era uma vida boa. E às vezes nossos pensamentos voltam um pouco no passado. Mas não que nós vamos viver lá no passado, não. Nós temos que pensar na frente, em alguma coisa maior. Se alguma coisa foi boa atrás, nós temos que pensar que pode ser muito maior lá na frente. Porque Deus pode todas as coisas. Mas Jó nesse momento ele estava fazendo essa retrospectiva. Porque o que ele estava passando no capítulo 29 era terrível. Era só ele sabia o que ele estava passando. Por isso, ele foi discursando, pensando: aquele tempo era bom. Aquele tempo que Deus me guardava. Aquele tempo que fazia resplandecer a lâmpada sobre a minha cabeça. Era como Jó estivesse dizendo assim: naquele tempo passado, Deus, como uma lâmpada, iluminava o meu caminho. Ele me guiava para algum certo lugar. E se você for ler um pouco mais atrás, ele diz que as bênçãos o cercavam. Era muita coisa boa na vida de Jó. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas. Vivia numa cidade chamada Uz. E a vida desse homem chamado Jó era uma bênção. Ele vivia abençoando as pessoas que estavam em sua volta. A vida dos seus funcionários era bênção. Quando algum funcionário chegava com um problema lá na sua empresa, Jó ele não só resolvia o problema, mas ele dava uma palavra de bênção para aquelas vidas. Jó ele sempre falava uma palavra de Deus, porque era o centro da sua vida, Deus. Então tudo o que ele fazia era aquilo que ele acreditava da parte de Deus. Então ele lançava sobre as pessoas as coisas boas.
Então Jó estava lembrando daquele momento bom. E a Bíblia diz que Jó, ele tinha muitos bens, ele era rico, um dos mais ricos daquela região. E quando Jó estava vivendo aquela vida maravilhosa, aquela fase, eu sempre costumo dizer que esse livro de Jó, ele tem 3 fases. A fase boa, a fase em que Deus o abençoava, a fase em que tudo estava as bênçãos em sua volta, a sua família, os seus camelos, os seus empregados, tudo que nós um dia queríamos, que nós queria para nós, Jó um dia teve. Essa era uma fase da vida de Jó. E o principal dessa primeira fase é que ele era íntegro, ele era fiel a Deus nessa fase em que ele queria um dia voltar. Mas a fase que ele estava vivendo era uma fase difícil, era uma fase que ninguém quer passar por ela, mas era uma fase que ele também ainda continuava íntegro, que ele ainda continuava fiel a Deus. E a terceira fase é uma fase que Deus tem preparado para todos nós, e muito lá na frente nós vamos saber o que é coisa boa, meu irmão. Por isso nós não podemos desanimar em momento algum, pela fase que nós estamos vivendo. Jó estava vivendo numa vida difícil, mas relembrando daquela fase boa. A fase boa é as bênçãos que cercavam Jó. Ele dizia que no capítulo 29, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao meu redor, quando eu lavava os meus pés com leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Ele estava falando aqui em prosperidade. Quando ele é próspero em todas as coisas. E ele vai continuando dando o seu discurso. Quando eu saía pela cidade, pela praça, era-me dado de sentar pelos mais novos. E me retiravam os idosos, levavam em punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras, punham a minha boca. Então ele estava dando os discursos dos momentos bons que ele viveu. Você vai conversar com alguém que já está numa idade avançada, por exemplo, e aquela pessoa que você está conversando hoje, ela está debilitada, e você começa a conversar com ela, ela vai começar a contar um pouco do passado. Esses tempos eu estava ali na loja atendendo um cliente, e ele estava ali tremendo. Alguma coisa aconteceu no seu corpo e ele estava dizendo: eu fui jogador de futebol. Em 1958, eu joguei em tal lugar, joguei nisso, e foi me mostrando. E ele pegou o celular dele e começou a me mostrar. E ele falou assim para mim: como eu queria voltar nesse tempo. O tempo que eu tinha saúde, o tempo que eu era bom, o tempo que eu era rodeado por pessoas, o tempo que eu tinha dinheiro, aquele tempo bom, eu queria um dia voltar lá. Mas hoje eu estou passando por mal de Parkinson, é isso que ele falou para mim, e estou quase no fim da minha vida, já deu 2 derrames, e a qualquer hora eu posso cair no meio da rua. Parei até de dirigir, os meus filhos não deixam mais eu dirigir. Porque aquele homem estava passando por um momento difícil. Mas ele queria voltar a ser novo de novo. Ele queria ser renovado de novo. Ele queria ter a saúde que ele tinha outrora de novo. E Jó estava vivendo esse momento. Mas quando a gente lê esse texto, a gente fica maravilhado, a gente fica pensativo, porque esse texto de Jó, ele me dá alguns ensinamentos para a nossa vida de então. Porque ele nos ensina a ter fé em todo tempo.
Porque se você olhar na vida de Jó, no tempo que tudo era bom para ele, ele continuava tendo fé. O texto diz que ele ia fazer holocausto diariamente, por caso se algum filho dele tivesse pecado, ele então entregava a Deus todos aqueles pecados dos seus filhos, até assim seus filhos saber se tinham pecado ou não, mas ele entregava a Deus, para que Deus o livrasse. Jó, ele vivia em tempo de oração nessa fase boa. Jó, ele aconselhava, vivia íntegro. E essa é a lição que nós temos nessa noite. É que quando estiver numa fase boa da nossa vida, nós continuamos a fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que nós temos que aprender a seguir os passos de Jesus, guardar o seu caminho e não se desviar dele na fase boa. E como é que nós fazemos isso na fase boa? Olhando para a palavra de Deus. Parece que não, parece que na fase boa as pessoas não ligam muito. Mas é na fase boa da nossa vida que a palavra de Deus ela vai nos ajudando a ter fé a cada dia mais. É na fase boa que nós vamos crescendo, é na fase boa que nós vamos aprendendo. É na fase boa que nós vamos deixando o Espírito de Deus nos moldar. É na fase boa que o Espírito Santo vai trabalhando alguns erros que nós temos, ele vai consertando. É na fase boa. E Jó aprendeu tudo isso na fase boa. Jó, ele manteve essa integridade na fase boa. Jó, ele se manteve reto na fase boa. Jó, ele se manteve ligado em Deus na fase boa. Por isso nessa noite você é um privilegiado. Porque eu não sei que fase que você está passando, se é boa, se é ruim, mas você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Você está aqui fortificando na fase boa. Você está aprendendo enquanto você pode caminhar. Enquanto você tem saúde, você está vindo no culto. É na fase boa que você vai se fortificando e aprendendo e acrescendo. Mas agora Jó está numa fase difícil, é numa fase ruim. A Bíblia diz que veio um mensageiro dizendo: olha, veio uns homens e passaram a espada, mataram os camelos. Daqui a pouco ele vem outro mensageiro dizendo uma notícia que mataram os gados, mataram isso. Cada um veio dando uma notícia. E a fase de Jó começou a ficar ruim. A riqueza dele começou a ir embora. Mas daqui a pouco vem outro mensageiro e diz: olha, veio um vento, Jó, e o vento bateu em sua casa e matou seus 10 filhos. A Bíblia diz que Jó rasgou o manto e se pôs ao pó e adorou a Deus. Começou a fase ruim na vida de Jó. E essa fase ela nos dá outra lição aqui. Que mesmo nessa fase ruim que Jó estava começando a viver, ele adorou a Deus. O Flávio diz com muita propriedade hoje: entrega as coisas boas na mão de Deus, mas entrega as coisas ruins também na mão de Deus. Deus, ele está no controle de tudo. A fase que você está vivendo, Deus está no controle. A fase que você está passando, você não vai ficar nela toda a vida, não. Talvez você já está perdendo a esperança, como Jó estava perdendo a esperança.
Mas ele não perdeu totalmente a esperança. Ele diz: a sepultura, eu só enxergo a sepultura. Só falta a sepultura para mim. Já tem acontecido coisas difíceis demais. Tudo já tem acontecido na minha vida, olha. Só falta a sepultura. Mas Jó não perdeu totalmente a esperança em Deus. E nem a fé em Deus. E a Bíblia diz que Jó começou a perder tudo. E a sua esposa chegou nele e disse: Jó, você ainda mantém a integridade? Abandona esse Deus e morre. E Jó diz: mulher, por que você faz assim como uma louca? Deus tem feito coisas boas, agora só porque as coisas estão ruins, nós vamos assim ficar falando besteira, falando como uma louca. É por isso que eu disse que é bom você ter experiência com Deus. A experiência é para nesses momentos difíceis. E no momento do nosso crescimento com Deus, a gente vai tendo essas experiências. Porque quando chegar nessas fases difíceis, a gente vai conseguir passar por ela. Sem se desviar do caminho do Senhor. Sem blasfemar contra o Senhor. Sem criticar o Senhor. Porque nós fomos adquirindo experiência ao longo do tempo. E agora nós estamos passando a fases difíceis, sim. Mas jamais vamos abandonar a Jesus Cristo. Mas jamais vamos deixar a Deus. Mas jamais vamos deixar de orar porque nada acontece. Nada vamos deixar de fazer a obra de Deus. Porque estamos passando numa fase difícil. As experiências com Deus do passado e as experiências que estamos vivendo até hoje, ela nos fez crescer. E quando ela nos faz crescer, é como o Jó diz aqui no capítulo 23 e 11: os pés seguem as suas pisadas. Tá difícil, tá? Mas os meus pés vão seguindo Jesus. As aflições estão aqui na minha vida, eu estou sofrendo demais, mas eu estou seguindo Jesus as suas pisadas. Eu sei que eu seguindo Jesus eu vou chegar lá. Eu estou vendo a sepultura na minha frente, mas os meus passos estão seguindo Jesus. Eu não abandono o barco em momento algum. A tempestade está avançando sobre mim, mas eu vou seguir nos passos de Jesus. Porque Ele é o caminho certo. E a Bíblia diz que Jó no capítulo 28, 11: e não me desviei dele. É lindo isso. É lindo quando Jó fala isso: eu não me desviei dele, porque eu estou seguindo as suas pisadas. Aí quando a gente faz um paralelo da vida de Jó com a sua esposa, você logo percebe o quanto vale a pena você ter experiência com Deus. O quanto vale a pena você viver em oração. O quanto vale a pena você tirar uns minutinhos do seu dia, pelo menos ler um versículo, com esse tempo tão corrido, mas você dá uma lida na palavra de Deus. Ali Deus vai abrindo a sua mente, abrindo e te mostrando coisas que talvez você não tinha visto ainda. A palavra de Deus, ela revela muitas coisas. E quando você vê uma esposa dizendo abandona um Deus e morre, e Jó dizendo eu mantenho a minha integridade, você vê a diferença de quem está estruturado com Deus, de quem está seguindo as pisadas de Deus, de quem está olhando para o alvo. É nesse momento, com essa conversa da esposa de Jó, que você já percebe a diferença.
E a Bíblia mais à frente vai dizer que, para arruinar um pouco mais, nessa segunda fase da vida de Jó, Jó pega uma doença na sua pele. E a Bíblia diz que Jó se coçava com cacos, as feridas, era terrível. E nessa hora difícil vem 3 amigos, fica 7 dias ali, sem falar com ele. E depois de 7 dias começa a falar besteira, a amaldiçoar, a falar coisas que não deve. Nesse momento difícil que a gente não deve falar para alguém. Até nesse momento difícil você vai adquirindo experiência, tendo essa experiência com Deus. Até para dar um conforto a alguém que está passando difícil, momentos difíceis. Alguém que perdeu algum ente querido. Muitas das vezes a gente não sabe nem o que falar, e às vezes fala, né, coisas que não deve. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinando ao longo do tempo, fazendo com que nós pegamos muitas experiências. E mais vale uma pessoa experiente. Porque é certo que uma pessoa experiente, ela dificilmente vai errar. E quando fala experiência com Deus, é melhor ainda ter experiência com Deus. Porque nesses momentos nós vamos ter muitos desafios na nossa frente. E nós vamos precisar em algum momento da nossa vida usar a experiência que nós temos com Deus para poder sobressair. E se nós não tivermos essa experiência, nós vamos talvez passar vergonha. Muitas das vezes nós vamos ficar envergonhados porque a pessoa está esperando às vezes uma palavra de esperança e nós não vamos ter. Então vale a pena ter essa experiência com Deus ao longo da nossa vida. Mas correndo mais um pouco, a Bíblia diz que Jó, ele perdeu todos os seus amigos, perdeu a sua família, perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza. E agora só está ele e Deus. Ele no pó e Deus ali em cima cuidando dele. Talvez na mente de Jó, é por isso que ele discursava, ele fazia suas queixas. Porque ele não estava entendendo nada ainda a respeito dessa conversa entre Deus e o diabo, em que Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. É por isso que ele se queixava muitas das vezes, dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes ele falava da sua inocência, queria provar para Deus. Mas o Senhor Jesus, ele estava cuidando da vida de Jó. Em todo o tempo. Em todos os momentos. E até um dia que ele diz, bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Ele sabia do poderio de Deus. É por isso que na fase boa ele manteve a sua integridade. É por isso que agora na fase difícil da sua vida, ele continuou mantendo a sua integridade. Porque ele sabia que os planos de Deus jamais seriam frustrados. Sabe qual é a pior derrota da nossa vida? Sabe qual é a pior derrota nessa fase que nós estamos vivendo? Sabe qual é a pior derrota na fase boa, na fase difícil? Eu não sei qual fase que você está vivendo. A pior derrota é a falta de fé.
A pior derrota é deixar de ser fiel. A pior derrota que você pode ter na sua vida é blasfemar contra Deus nos momentos difíceis. É por isso que a palavra de Deus nos ensina: lâmpada para os seus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela vai nos iluminando, e nós vamos seguindo o caminho com Jesus Cristo, sabendo que Ele está nesse caminho e nós não vamos ter erro. Louvado seja Deus. Mas Jó, ele tem superado tudo isso. Eu não vou decorrer muito, porque todos conhecem a história. Mas eu vim trazer essa palavra para ti nessa noite, para dizer para você que a nossa vida, ela vai altos e baixos. Eu não sei em qual fase que você está. Eu só separei 3 fases, mas se você ver, tem muitas fases na vida de Jó. Mas quem sabe você já tem passado mais de 1000 fases na sua vida, de altos e baixos, ó. Você já foi, já voltou, já foi, já voltou. E hoje você está passando por prova de novo. Ou talvez você está na bênção de novo. Eu não sei em qual fase que você está. Mas eu vim falar para ti nessa noite: continue firme com Jesus. Continue sendo íntegro ao Senhor Jesus. Continue tendo fé em Jesus Cristo. Continue sendo fiel a Jesus Cristo. O Senhor é bom demais. Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, eu nunca contei isso aqui, mas já contei na congregação. Eu tinha um sopro no coração, e eu corria um pouquinho, já cansava. Não podia correr atrás de uma bola que já tinha que parar porque cansava demais. E a minha mãe levou no hospital e descobriu que eu tinha sopro no coração. E o médico falou: você vai ter que operar. Se isso não, depois de algum tempo de exames e fazer alguns tratamentos, se não voltar a fechar esse furo que você tem no coração, vamos ter que abrir no seu filho daqui até ali, para poder fazer uma operação. E essas pessoas que normalmente operam, é uma operação delicada e muitas das vezes não volta, porque é uma operação muito delicada. E eu sei que eu fiquei internado no Pequeno Príncipe ali em Curitiba 23 dias. Morrendo de alegre, porque eu com 5 anos não entendia muito. Eu via de vez em quando minha mãe chorando, mas daqui a pouco ela estava sorrindo. Então eu nem perguntava o porquê, eu sabia que eu estava alegre, porque o Pequeno Príncipe é um lugar muito colorido. Então a criança que vai lá, ela não se desespera muito, ele quer brincar. E eu estava vivendo esse momento ali, mas só minha mãe sabia. Só minha mãe sabia a fase que ela estava passando. E eu 23 dias no hospital fazendo o tratamento. E o médico disse: olha, vamos fazer o exame para ver se já resolveu o problema ou não. E um dia que ela pegou o resultado, o médico chamou ela lá e disse: olha, teu filho não vai precisar operar mais. Eu não sei o que aconteceu, mas o sopro que ele tinha já não tem mais. O menino pode correr, o menino pode... Porque tudo foi resolvido. A minha mãe, eu sei que ela pôde adorar a Deus por essa fase em confiar em Deus. É por isso que eu tenho motivo para adorar a Deus nessa noite. É por isso que nem nada mais nos abala. As aflições veem sempre na minha vida, sempre veio na minha vida. Mas eu sempre tenho mantido a minha confiança em Deus. Resolvi uma vez colocar na placa do meu carro que eu tinha: independente das circunstâncias da vida, Jesus é meu alvo. Parece que Deus olhou naquela frase e diz: vamos ver se é isso mesmo, se é independente das circunstâncias.
Porque eu achava aquela linda através de uma pregação que eu vi lá em Paranaguá do pastor Cláudio Gama. Independente das circunstâncias da vida, Jesus é meu alvo. Vamos ver se você vai continuar sendo alvo mesmo. Vou colocar umas provinhas na tua vida. E eu passei por várias provas, só Deus sabe. Mas eu não desisti de Deus. Eu aprendi com Jesus a não abandonar o barco. Eu aprendi com Jó a manter a integridade ao Senhor. Eu aprendi com pastores que eu já convivi a manter firme na presença de Jesus. Eu aprendi com amigos que estavam do meu lado a ir em vigília, em oração. Eu aprendi que jovem precisa estar na presença de Deus. Eu aprendi com quem liderou a minha vida em algum tempo que nós temos que ser obedientes ao Senhor. A vida vai nos ensinando cada coisa, que quando chega algum momento difícil da nossa vida, por mais a dor que seja, você sempre diz que nem Jó disse: eu sei em quem tenho crido, e por fim se levantará. Louvado seja Deus. E eu não vou alongar mais, porque essa palavra que Deus colocou no meu coração, em dizer nessa noite que a fase que você está passando não vai ficar para sempre assim. Não vai ser só vitória, não. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Não vai só ser coisa boa, vai ter aflição. Ele diz: você tereis aflição. Mas logo em seguida ele diz: tenha bom ânimo. Você vai estar aflito muitas das vezes, mas tenha bom ânimo. Ele acrescenta um pouco mais dizendo: eu venci o mundo. É como ele se dissesse para nós: se eu venci o mundo, fica tranquilo, meu irmão. Essa fase que você está passando, você não vai ficar só nela, não. Você vai vencer também. Jó venceu. A Bíblia diz que um dia Jó orava pelos seus amigos. Mesmo na aflição, ele começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus restaurou tudo. A Bíblia diz que Deus deu mais 10 filhos para ele. As filhas de Jó diz que eram uma das mais bonitas da região. A riqueza de Jó duplicou, porque ele manteve a sua integridade. Aleluia. Essa fase que você está passando, mantenha a integridade com Deus. Eu sei que muitas das vezes você pode se queixar, você pode fazer perguntas para Deus. Deus, essa fase que eu estou vivendo, mas o que alegra no nosso coração nessa noite é que essa fase não vai terminar assim. Deus tem melhor para nós, se nós continuarmos na presença de Deus. Deus tem o melhor para nós, para o justo e para o injusto. Mas para nós melhor ainda. Tem coisas grandes para ti. Tem coisas grandes para você. Tem coisas boas. Saiba viver a fase que você está passando. Saiba passar por essa fase. Talvez você está nas redes sociais dizendo: estou passando por essa fase. E eu quero orar por você. Vamos passar junto por essa fase. Porque a fase que Deus colocou para você
Talvez era para você ter algum aprendizado na sua vida. Mas não vai morrer assim. A sepultura que você está enxergando não é para você.